Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Queremos saudar você que está na sua casa, nos acompanhando, ou talvez em outros lugares, alguns nos hospitais. É uma grande oportunidade que temos de nos reunir, independente do ambiente físico, mas estamos reunidos como corpo em vários lugares nessa cidade. Em nome de Jesus. Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Abacuque. Essas duas últimas semanas têm sido semanas de alertas no mundo todo, né, com a retomada aí, fortemente aí dessa ameaça do Covid. E nós sabemos em quem nós cremos, sabemos em quem está a nossa confiança. Então eu queria nesse tempo também trazer uma palavra de renovo, uma palavra, né, que traz para nós alguns lembretes de Deus. São coisas que nós já sabemos, são coisas que nós já temos o entendimento, já conhecemos, mas é sempre importante a gente pensar nisso de novo. Abacuque 1, capítulo 1, versículos de 1 a 6, fala de uma luta íntima, pessoal, profunda, que o profeta está atravessando. Diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas, e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Capítulo 2, versículos de 1 a 4, diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E ainda o capítulo 3, o versículo 16 em diante diz assim: ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto, para instrumentos de corda.
Corre umas paginazinhas aí para frente, querido, vá até em Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Versículo 11 e 12. Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. Diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos, ó Deus, diante da Tua presença santa. Deus, eu quero Te louvar por tudo que o Senhor já tem falado conosco nesse dia, ministrado as nossas vidas, ó Deus, nos levando a entender, Pai querido, que tudo vem das Tuas mãos, que tudo está nas Tuas mãos. E eu quero Te pedir, Deus, que o Senhor, ó Deus, mais uma vez, Pai, ó Deus, exercendo a Tua misericórdia, ó Deus, para conosco, fale conosco, ministre as nossas vidas, nos oriente, Pai, nesse tempo, ó Deus, atribulado, ó Deus, nos fortaleça, Pai querido, para que em todo tempo, Pai, o nosso coração esteja vinculado ao Teu, o nosso coração esteja cheio da Tua presença, o nosso coração, Pai, esteja, ó Deus, desejoso de receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Toma a minha vida, toma a vida de meus irmãos e irmãs, toma, Senhor, aqueles que estão nas suas casas ou em outros lugares, ó Deus, reunidos conosco agora, ó Deus, para juntos, ó Deus, adorarmos e buscarmos a Tua face. Que o Teu Espírito torne, Pai querido, o ambiente onde nós nos encontramos, num ambiente propício, Pai querido, para a realização dos Teus milagres. Pai, no nome de Jesus, unge as nossas vidas, Pai, e edifica o nosso coração, ó Deus, para louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, nós estamos permanentemente em processo de aprendizagem, principalmente no que diz respeito ao Senhor, à Sua palavra e aos seus propósitos. Nós não sabemos tudo, não entendemos tudo, não compreendemos tudo, não temos o discernimento de todas as coisas. Por isso nós precisamos continuamente colocar o nosso coração diante do Senhor. Eu entendo que a cada período que nós atravessamos, cada situação, circunstância que surge diante de nós, na verdade, somos desafiados pelo Senhor para que possamos lidar com cada momento, cada situação, segundo o coração de Deus. E cada situação que aparece, o nosso coração se enche de expectativa. É verdade ou não? Parece uma coisa nova, seja boa ou ruim, né? O nosso coração, ele se enche de expectativa. Se enche de expectativa e as nossas expectativas normalmente são boas, né? A gente olha, mas de repente, aquilo que os nossos olhos enxergam não são necessariamente aquilo que nós gostaríamos que estivesse acontecendo conosco. É mais ou menos o que a gente olha e vê nesse texto, né? Parece que tudo aquilo que os olhos do profeta enxergam, né, contrariam tudo aquilo que ele está sentindo, tudo aquilo que ele está desejando, tudo aquilo que ele está buscando. Há uma luta, uma crise, uma batalha instalada no coração dele. Parece que o povo não está nem aí, e ele tem a sensação que também Deus parece não estar ouvindo o seu clamor, ouvindo o seu grito, o seu desespero, né? Graças a Deus só os profetas têm essas crises, não é verdade? Né? Parece que a gente está enxergando as coisas, não enxerga nada, e parece que a gente fala com Deus, parece que Deus também não escuta, né? E o profeta, isso deixa a gente mais em crise ainda. Mas no meio dessa crise toda do profeta, Deus o visita.
e Deus fala com ele. Na minha crise, na sua crise, nas nossas crises, querido, Deus sempre nos visita. E Deus sempre fala conosco. Deus sempre ministra as nossas vidas. A gente acabou de ouvir o testemunho da Ana Sara aqui. Num momento de luta, num momento de angústia, num momento de aflição, num momento de batalha intensa, Deus de alguma forma veio, falou com ela, ministrou o coração dela, né, encorajando a sua vida a um processo de adoração, mesmo no meio da crise, mesmo no momento em que ela não conseguia, né, com a sua habilidade humana, entender as coisas, mas Deus encorajando ela, levando-a à adoração, lembrando que Deus era o Senhor da vida dela. É mais ou menos o que está acontecendo com o profeta aqui. Deus vem, fala com ele, embora a palavra que Deus tenha liberado para ele no primeiro momento não era exatamente o que ele gostaria de ouvir. Ele gostaria de ouvir que Deus chegasse ali e falasse assim, como talvez a Ana Sara, quando Deus falou assim, olha, adore porque eu sou teu Deus. O que ela esperava é que Deus falasse assim, Ana Sara, vai em tal lugar que a porta está aberta, né? Vai em tal lugar que o milagre vai acontecer. Às vezes a gente tem essa expectativa no coração e Deus dá alguma palavra que não é necessariamente aquela que nós gostaríamos de ouvir. E Deus dá essa palavra ao profeta. Ele está vendo, o texto diz que ele está vendo violência crescendo, destruição presente, contenda, litígio, lei que se afrouxa, justiça que não é justa, vê o ímpio às vezes prosperando no entorno dele, né? E isso é o que deixa a gente mais angustiado ainda, né? Como diz a Ana Sara, eu sou tua serva, né? E os outros conseguem e eu não consigo. Deus vai mostrando, vai revelando, e Deus dirige a palavra ao profeta. Agora, querido, é interessante que a palavra não era o que o profeta gostaria de ouvir, mas a palavra que ele escuta empurra o profeta para mais perto de Deus. A palavra que eu e você escutamos, querido, pode não ser necessariamente a palavra que nós gostaríamos de ouvir, mas toda palavra que procede do coração de Deus, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não entenda a intensidade dela e o propósito dela num primeiro momento, ela precisa me empurrar para mais perto de Deus, porque Deus não tem absolutamente nada que seja destruidor para o meu e teu coração. Ela precisa me empurrar para mais perto de Deus. Toda palavra que procede do coração de Deus, ainda que o meu coração esteja cheio de questionamentos, ela precisa me empurrar para mais perto de Deus. Todas as coisas que eu não entendo, elas precisam me empurrar para mais perto de Deus. Porque se elas não me empurram para mais perto de Deus, elas me distanciam de Deus. Elas me afastam de Deus. Você crê, querido, que Deus tem o melhor para você? Eu vou perguntar, eu fiz essa pergunta domingo passado, quero perguntar de novo. Você crê que Deus tem o melhor para a sua vida? Levante a mão bem alta e diga, eu creio. Em nome de Jesus, você na sua casa, crê que Deus tem o melhor para você? Você que está em qualquer outro lugar, crê que Deus tem o melhor para a sua vida? Em nome de Jesus. Se você crê, querido, tem algumas coisas importantes aqui, que precisam queimar o meu e o teu coração. Se eu creio que Deus tem o melhor, se você crê que Deus tem o melhor, nós precisamos correr para Deus, querido. No capítulo 2, né, de Abacuque, é interessante a gente olhar, o coração dele está quebrado, o coração dele está esmagado, né, cheio de angústia, cheio de dor, cheio de desesperança, ele não está conseguindo enxergar absolutamente nada, não está entendendo que Deus está falando com ele também, mas ele faz uma declaração, e ele diz assim, eu vou para a minha torre de vigia, eu vou para a minha torre de vigia. E eu penso, queridos, que a expressão torre de vigia é muito significativa. Quem vai para a torre de vigia, vai para a torre de vigia fazer o quê? Né? É muito interessante, querido,
nós pensamos sobre isso. Ele diz, essa expressão no meu entendimento já revela o desejo do coração de Deus para a minha vida e para a sua vida. Quem se coloca na torre de vigia, querido, precisa estar em estado de alerta, precisa estar em estado de atenção. Ninguém vai para a torre de vigia para dormir. Nós vamos para a torre de vigia para estarmos atentos, para ouvirmos aquilo que precisamos ouvir, para agir segundo o coração de Deus. E é exatamente isso que Abacuque faz. Ele diz que ele estava indo para a torre de vigia, primeiro, para ver o que Deus estaria dizendo para ele. Ver o que Deus estaria dizendo para ele. Coração quebrado, coração amargurado, coração pesado, mas eu sei que quem tem uma palavra que pode direcionar a minha vida é o Senhor. É o Senhor. E Abacuque sabia que se tinha alguém que poderia liberar uma palavra para a sua vida, esse alguém era Deus. E ele diz, eu preciso estar em atenção. Eu preciso estar em alerta para poder receber de Deus aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Sempre que eu olho esse texto, querido, eu lembro de algumas palavras de Jesus, algumas palavras de Deus. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, Deus diz assim que certamente, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Agora, querido, se Deus quer revelar os seus segredos, eu preciso estar atento para ouvir os segredos de Deus. Eu preciso estar alerta para escutar aquilo que Deus quer falar ao meu coração. Eu preciso estar atento para escutar aquilo que Deus tem. No Evangelho de João, capítulo 2, o primeiro milagre de Jesus é muito interessante. Ele vai para um casamento, ele foi convidado para um casamento, e no meio do casamento acabou o vinho, né, e aquilo era um ato que poderia trazer vergonha para o casal, e de repente há uma manifestação de Deus. Jesus chama os servos enchem as talhas, e Jesus transforma a água no melhor vinho que poderia ser oferecido naquele casamento. E o texto no versículo 9 diz assim, que os convidados todos, ninguém sabia como é que tinha se acontecido aquilo, mas diz assim, mas os servos estavam ali, e eles foram os agentes, os instrumentos de Deus para que aquele milagre que abençoou toda a multidão pudesse ser concretizado. Queridos, nós precisamos estar atentos. Nesse tempo nós precisamos estar atentos. Deus quer fazer grandes coisas, querido. Deus quer revelar grandes coisas, Deus quer mostrar grandes coisas, Deus quer fortalecer a minha vida e a sua vida, Deus quer trazer os segredos do coração dEle ao meu coração, ao teu coração, mas Ele deseja me encontrar em alerta, em atenção, em vigilância, para que Ele possa falar com a gente. Você já tentou falar com alguém que está dormindo? Já, né? Dá gosto, não dá? A gente fica animado. Você vai tentar falar, a pessoa está dormindo, está meio acordada, não está nem dormindo, está meio acordada. Ela não escuta, ela não ouve, ela não presta atenção naquilo que está sendo dito. Abacuque queria estar atento àquilo que Deus ia dizer. Segunda coisa, lá na torre, ele diz assim, eu vou lá, vou vigiar para ver o que Deus vai falar comigo. E que resposta, que direção,
eu terei em relação à minha queixa. Ele está abrindo o coração, ele está rasgando o coração para Deus, ele está abrindo toda a frustração dele para Deus. Ele diz: agora eu preciso estar atento para ouvir a direção que o Senhor tem para a minha vida. Eu preciso ouvir, eu preciso estar atento à direção que o Senhor tem para a minha vida. Amados, talvez esse seja um dos grandes desafios para nós, porque quando nós apresentamos uma queixa para Deus, a gente apresenta junto com a queixa a solução. É verdade ou não? A gente apresenta para Deus, junto com a nossa queixa, a solução. Senhor, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer assim, se o Senhor fizer assado, se o Senhor ouvir aqui a minha queixa e seguir a minha direção, vai ser bênção demais. E quando a gente faz isso, querido, a gente fecha o coração para as respostas de Deus, para a direção que Deus tem. Quem tem o melhor para você mesmo? Você tem certeza disso? Continua com a certeza de que Deus tem o melhor? Mas na maior parte do tempo a gente acha que a nossa solução é melhor do que a de Deus. Então Abacuque vai para ver o que Deus estava falando e vai para ouvir a direção que Deus traria para ele em relação à sua queixa. É como se ele dissesse assim: eu estou indo em estado de atenção, em estado de alerta, disposto a sair de lá para fazer do teu jeito, para fazer segundo o teu coração, para agir segundo a tua vontade. Eu abro mão do meu direito para ter o teu direito estabelecido na minha vida. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, diz assim que a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A loucura de Deus, se existe possibilidade de ter loucura em Deus, ele diz assim: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amados, ele vai para ouvir a direção. Ele vai para ouvir a direção. Será que se nós tomarmos a posição, a direção, a decisão de nos colocarmos diante do Senhor, para ouvir a direção que Ele tem para nós nesse tempo, quais os resultados que nós podemos ter como resposta? O que Deus pode fazer, querido? E a terceira coisa que a gente olha ali no coração de Abacuque, ele diz assim, que ele estava na torre de vigia, e ali na torre o Senhor me respondeu. Aquele que está em estado de alerta, aquele que está em estado de atenção, nunca fica sem resposta. Eu vou repetir isso para você poder se manifestar. Aquele que está em estado de atenção, aquele que está em alerta diante de Deus, nunca fica sem resposta. Amém, querido? Ele disse assim: o Senhor me respondeu e disse. O Senhor me respondeu e disse. Quantas vezes alguém fala com a gente e a gente nem sabe o que a pessoa disse? Lá em casa, de vez em quando, acontece isso, né? Não sei na sua casa, lá em casa acontece de vez em quando, né? Normalmente, é quando a Shirley fala e eu não estou tão atento ao que ela diz. E aí, eu vou perguntar, e daí, o que é mesmo? Né? É só lá em casa que acontece isso, né? O que é mesmo? E quando isso acontece, querido, muitas vezes a gente perde coisas preciosas demais.
Abacuque diz assim: o Senhor me respondeu e disse. Ele está atento, ele está alerta. E a resposta que Deus deu para ele foi a seguinte: escreve a visão. E eu estou lendo aqui numa outra versão daquela que eu li aqui, que eu gosto mais, que é a edição contemporânea. Ele diz assim: escreve a visão, torna-a bem legível sobre tábuas, para que aquele que a ler corra com ela. É diferente daquela que eu li aqui inicialmente, quando ele diz: escreve de forma bem legível sobre tábuas, para que aquele que passa correndo possa ler. Essa aqui ele diz assim: para que aquele que lê corra com ela. Corra com ela. Consegue perceber a diferença? Né? É fácil você passar correndo no outdoor, ler aquilo que está escrito e aquilo não marcar nada na sua vida. Mas quando você introjeta aquilo que você leu, aquilo que Deus falou contigo, e aquilo penetra no seu coração, querido, faz parte da sua vida, faz parte da sua existência, você não só terá a declaração de Deus, mas você fará da declaração de Deus a sua corrida. A sua corrida. Desde o princípio das Escrituras, querido, você vai descobrir Deus trabalhando de uma forma profunda, fazendo um investimento profundo para que nós possamos caminhar com a visão de Deus, para que nós possamos correr com a visão de Deus. Desde o começo, quando Adão e Eva estavam no jardim, Deus os visitava constantemente, ministrando a vida deles, orientando a vida deles, trazendo palavras de direção para as suas vidas. Deus agiu assim com Adão, Deus agiu assim com Caim, Deus agiu assim com Noé, Deus agiu assim com Abraão, com Moisés, com Josué, Deus agiu assim com tantos homens de Deus, trazendo a visão do seu coração, tentando escrever os seus propósitos no coração de cada um deles, para que eles pudessem correr com a visão de Deus. Aqueles que absorveram a visão de Deus foram bem-sucedidos nos propósitos que Deus tinha para a vida deles. Aqueles que não absorveram a visão se perderam pelo meio do caminho. Se perderam pelo meio do caminho. A visão de Deus precisa estar impregnada em nosso coração, querido. A visão de Deus precisa estar impregnada em nossas mentes, em nosso coração. A visão de Deus, ela precisa estar clara no meu coração, no seu coração. Ela precisa ser bem declarada. Eu preciso absorvê-la e eu preciso fazer dela o instrumento da minha corrida. O instrumento da minha corrida. Nós temos uma carreira, nós temos uma corrida, e essa corrida é repleta de lutas. Às vezes vem Covid e outras coisas mais. Nós temos uma carreira no meio de tudo isso, querido. Nós temos uma carreira no meio da crise de Covid, nós temos uma carreira no meio da crise financeira, nós temos uma carreira no meio da crise familiar, nós temos uma carreira no meio das crises humanas, nós temos uma corrida. Temos uma corrida. Se nós não corremos com a corrida, com a visão de Deus, querido, a corrida que Ele nos propôs para correr, ela nos paralisa e juntamente conosco a gente paralisa outras pessoas. E aí, pensando, querido, na corrida que eu e você temos, eu queria lembrar aqui de alguns aspectos da visão que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Primeira coisa, o desejo do coração de Deus na minha corrida e na sua corrida é que eu e você fomos chamados primeiro para estar com Ele. Fomos chamados para estar com Ele. A despeito de qualquer coisa, a despeito de qualquer luta, a despeito de qualquer tribulação, eu e você fomos chamados para estar com Ele. Marcos 3, 14 e 15.
Diz assim que Jesus chamou primeiramente os seus discípulos para estarem com Ele. E depois os revestiu de autoridade, para que eles pudessem realizar a obra do Senhor. Deus não chamou eles para realizar a obra e depois estar com Ele, se sobrasse tempo. Jesus chamou para que eles estivessem com Ele, e depois, revestidos da presença dEle, revestidos da sabedoria dEle, revestidos do poder e da autoridade dEle, pudessem realizar a obra do Senhor. Agora, estar com Deus, querido, estar com Jesus, é um negócio muito mais profundo do que a gente imagina. Lá em Lucas 22, versículo 39, tem a história de Jesus, um momento crucial na vida de Jesus. Jesus está no Getsêmani, e ele chama alguns discípulos para estarem com ele. É interessante a gente olhar isso. Chama alguns discípulos para estarem com ele. E quando eles chegam no Getsêmani, Jesus dá uma direção para os discípulos: orem e vigiem para que não entrem em tentação. E Jesus deixa esses discípulos um pouquinho afastados e se retira deles para um tempo de íntima comunhão com Deus. Quando Jesus volta, o texto diz que Jesus encontra os seus discípulos dormindo de tristeza. Dormindo de tristeza. Muito forte essa expressão. Dormindo de tristeza. Eles estavam com Jesus, mas o coração deles estava nas coisas que produziam angústia e tristeza ao coração deles. Estavam presentes, mas não estavam presentes. Você já viu que isso acontece muito com a gente? Às vezes a gente está, mas não está. Né? A gente está, mas o coração não está. A gente está, mas o pensamento não está. A gente está, mas o coração está agarrado nas preocupações. Talvez você esteja aqui assim. Estou aqui, mas estou pensando amanhã. O que vai ser amanhã? O que tem que fazer amanhã? Amanhã. E Jesus está falando com você, querido, ora e vigia. Acorda, venha, fica comigo, esteja comigo. Põe o teu coração em mim. Amanhã eu estarei contigo. Amanhã eu estarei contigo. Quantas vezes nós já fomos pegos adormecidos no meio das crises? Ao invés de alerta, ao invés de atenção, o Senhor vem e nos acha dormindo, nos acha adormecidos. O primeiro aspecto da corrida, querido, que Deus me quer você perto dEle, com Ele. João 15, dos versos 1 a 16, diz assim que se eu permanecer nele, Ele permanecer em mim, as palavras dele permanecerem na minha vida, eu posso conversar com o Senhor sobre qualquer coisa. E Ele diz, é certo que eu serei atendido. É certo que eu serei atendido. Porque se eu estou junto com Ele, perto dEle, atento, alerta, tudo aquilo que Ele fala, querido. A palavra que Ele fala direciona a minha vida. A palavra que Ele fala direciona as minhas ações. A palavra que Ele fala, a palavra que Ele libera, direciona os meus passos. Eu não serei conquistado pelo meu coração, eu serei conquistado pelo coração dEle, e eu seguirei a direção dEle. A gente confunde muitas vezes, e na maior parte do tempo, quem está gritando e dando ordem é o nosso coração. É mais ou menos a história que o pastor Silvio contou. Se eu tiver R$100, né, para comprar tal coisa, eu compro tal coisa. Se eu não tiver R$100, eu não compro. Quem é que manda na minha vida? É o Senhor ou é o dinheiro? Porque se eu tiver, eu compro. Se eu não tiver, eu não compro. Então quem que deu a ordem? Quem que comandou as minhas ações? Primeiro aspecto da visão de Deus, querido,
é que eu esteja com Ele. O estar longe dEle, ou estar religiosamente com Ele, nos distancia dEle. Oséias 4:6 diz assim: o povo que se chama pelo meu nome, é meu povo, mas está sendo destruído, porque não me conhece. Mateus 22:29 diz que nós erramos em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Está discutindo com os saduceus acerca da ressurreição. E Jesus diz assim: se conhecessem as Escrituras não perderiam tempo. Quantas coisas, querido, nós perdemos tempo porque não conhecemos aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer. Tiago 1:22-25 diz assim: o que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo o que realizar. O que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera. O primeiro aspecto da visão de Deus é que Ele me quer e quer você perto dEle, como Abacuque, alerta, atento, desperto para aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem para falar. O segundo aspecto da visão, querido, de Deus para a minha vida, é que a gente precisa manter o fogo aceso. Diga comigo assim: eu preciso manter o fogo aceso. Mateus 3:11-12, como nós lemos, né, João Batista está tendo uma visão a respeito de Jesus, as pessoas estão procurando Ele, Ele diz: não sou eu quem vocês estão procurando, não. Quem vocês estão procurando é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias, de levar as suas sandálias. E Ele vem, e Ele tem o poder de batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na sua mão a pá para limpar toda a eira e queimar toda a palha com fogo que não se apaga. Com fogo que não se apaga. Querido, essa palavra me chama atenção, porque fogo precisa ser mantido. Fogo precisa ser mantido. Não tem jeito de você pôr um graveto de lenha aqui e voltar daqui um mês para ver se aquele fogo vai estar aceso. Vai estar apagado, querido. Vai estar apagado. Nós precisamos do fogo de Deus queimando em nossas vidas, querido. Porque a vida oferece muitas palhas, a vida oferece muitas coisas que precisam ser queimadas, que precisam ser eliminadas das nossas vidas. Quantos sentimentos são gerados nos nossos dias que nos afastam de Deus, que nos distanciam de Deus. A gente precisa do fogo. Quando Jesus começou a sua igreja, Atos 1:2, Ele começou a sua igreja com fogo. Ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. E quando a gente vem, querido, muitas vezes a gente se deixa impactar por esse fogo, mas depois vai passando o dia, vai passando o tempo, e de repente o fogo apaga. Porque o fogo que não é mantido apaga, querido. É Deus que produz o fogo. João Batista diz que Jesus tem um fogo que jamais se apaga. Quanto mais perto dele, mais incendiado eu preciso estar. Porque não tem jeito de estar perto dele e não ser incendiado pelo fogo dele. Pelo fogo que emana do coração de Deus. A gente precisa manter o fogo aceso. Levítico 6:11-12 diz que o fogo no altar não pode se apagar. Mas ele diz assim que o sacerdote tem que pôr lenha nele todo dia. Toda manhã. Tem que pôr lenha no altar. Se não pôr, querido, o fogo apaga. Eu sempre gosto de pensar, querido,
no meu início de conversão e a minha vida hoje. Eu estou mais incendiado ou menos incendiado? Né? Porque depois de 30 e poucos anos eu tinha que estar mais incendiado. Não posso estar menos incendiado. Preciso de mais fogo. E quanto mais perto do Senhor, mais perto, mais fogo tem. Você é uma labareda de fogo nas mãos do Senhor, querido. Amém, querido? Amém. Diga assim: se eu não era, agora você. Em nome de Jesus. Né? O fogo vai voltar a brilhar. Em nome de Jesus, porque Jesus tem um fogo que não se apaga. Que não se apaga. Nós precisamos desse fogo. E a última coisa, querido, que a gente precisa trazer em nosso coração. Eu já falei isso várias vezes aqui por esses dias. Mas existe um propósito maior em tudo que está nas nossas mãos. Quem aqui pertence ao Senhor? Levanta a mão bem alto, diga assim: eu sou do Senhor. Então, querido, se você é do Senhor, tudo que você tem pertence para quem? Eu não escutei. Tudo que você tem pertence para quem? Você tem certeza disso? Né? Então pare de tratar, querido, das coisas que você tem como se fossem suas. Porque se você tratar, querido, as coisas como se fossem de Deus, são de Deus, como nós declaramos, nós vamos buscar a direção de Deus. E é interessante voltar para Abacuque, no capítulo 3, quando ele diz assim: a palavra do Senhor penetrou no meu coração de uma forma, não era o que ele gostaria de ouvir, não era o que ele queria ouvir, não era a direção que ele gostaria de receber, mas ele diz: a palavra entrou na minha alma, entrou nas minhas entranhas, e ela mudou o meu comportamento. Ele diz: ainda que eu não veja fruto, ainda que eu não veja gado, ainda que eu não esteja enxergando nada, eu sei quem é o meu Senhor. E eu sei que Ele vai me guiar. Eu sei que Ele vai me conduzir. E eu sei que Ele vai me suprir. Ainda que os meus olhos não estejam vendo nada. Quando nós entendemos isso, querido, muda as coisas. Muda as coisas, muda a direção, muda a visão. Quanta gente está parada. Atrofiada. Se a tua vida é do Senhor, você não tem absolutamente nada. Tudo é dele. E para a glória dele. Isso traz uma leveza ao nosso coração. Isso traz uma paz ao nosso coração. Isso traz descanso para as nossas almas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia para a gente terminar, querido. Lá em 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. Versículo 8. Até o 12. 1 Pedro 3, dos versos 8 até o 12. Diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança.
Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Que palavra abençoada, querido. Que palavra de vida. Eu tenho a bênção por herança. Você tem a bênção por herança. Mas tem coisas, querido, que nós fazemos que nos afastam da herança. Às vezes nós estamos caminhando, temos a bênção por herança, mas estamos caminhando na direção contrária dela. Porque nós vamos deixando o nosso coração, a gente esquece quem é o dono da nossa vida. A gente esquece quem é o Senhor de todas as coisas. Quem tem uma luta grande aí para vencer durante a semana? Levanta a mão bem alta aí. Em nome de Jesus. Uma lutinha então, pode ser uma lutinha menor, né? Você acha que Deus é capaz de te dar vitória nessa luta? Você crê nisso, querido? Em nome de Jesus. Então não caminhe contra a tua herança, querido. Não ande na direção contrária da tua herança. E Ele dá essa direção de uma forma muito clara. Não deixe o teu coração ser guiado pelas coisas. Deixa o teu coração ser guiado pelo teu dono. Quando Jesus estava prestes a partir, Ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos. Quando eu for, o Espírito Santo virá e Ele vos guiará em toda a verdade, Ele vos ensinará a respeito de todas as coisas. É para que eu e você, querido, andemos em direção à promessa, em direção à bênção que Deus tem, em direção à herança que eu e você temos. Esse é o desafio do coração de Deus, querido, para as nossas vidas. Mas há uma luta. 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo diz que o Deus deste século, com D minúsculo, tem tentado cegar o entendimento, para que a gente não veja. E ele vai fazer isso, querido, quando você sair daqui, ou quando você abrir os olhos amanhã, ele vai tentar cegar o seu entendimento, para que você não veja o que Deus quer que você veja. É assim que ele age. E aí, de repente, ao invés de seguir a direção de Deus, a gente entra numa loucura, numa correria doida, sem direção. Porque quando a gente caminha atrás de muitas coisas, querido, a gente anda sem direção. Mas o Senhor quer que eu e você estejamos nele, com o coração focado nele. Abacuque estava na luta. A pergunta que eu e você fazemos muito, ele estava fazendo: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando eu vou suportar? Até quando eu vou aguentar? Até quando eu vou ser humilhado? Quando Deus vem e fala, ele não entende o que Deus está falando, porque o que Deus está falando era loucura para ele, mas era a palavra de Deus para ele. E essa palavra empurra ele para o altar. Eu vou estar atento, eu vou estar em alerta, eu quero ver o que o Senhor está falando comigo, eu quero ver a direção que Ele tem, eu quero ouvir a resposta. E a resposta que Deus traz, querido, o empurra para mais perto. Deus quer estar contigo, querido. Foi para isso que Ele veio, diz a palavra, que Ele deixou a sua glória, tornou-se Deus Emanuel, Deus presente. Não preciso andar sozinho. Você não precisa andar sozinho. Não precisamos andar sozinho.
Eu queria que você ficasse em pé um pouquinho, querido. Em nome de Jesus. Eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito, querido, de tudo que compartilhamos aqui. Talvez o teu coração esteja tão quebrado quanto o do profeta Abacuque. Angustiado, aflito. Tudo que você vê parece que frustra as suas expectativas. E aí, como a Ana compartilhou, você olha, parece que o ímpio está sendo bem sucedido e você não. E o coração vai sendo dominado pela angústia, pela dor. E ele começa a dizer: por que o Senhor me permite ver essas coisas? Por que o Senhor me permite lidar com essas coisas? É o coração cheio de dor, querido. É o coração quebrado, angustiado. E muitas vezes nós estamos assim, querido. Mas Deus é maior do que a sua luta, é maior do que as ameaças que estão sobre você, é maior do que as crises que você está lidando com ela. É maior, é maior. Mas Deus quer você em estado de alerta. Você não entendeu? Vem para mais perto de Deus, querido. Vem para mais perto de Deus. Mergulha na palavra, vem para mais perto do Senhor. Você não está enxergando nada, vem para mais perto de Deus. Quanto mais próximo da luz, melhor a gente enxerga, querido. Não deixe as suas dores te afastar, querido. Diga: Senhor, me dá um espírito alerta. Me dá um espírito alerta. Me faz ser atento. Tem gente que quer ir para a torre de vigia, armar a rede e ficar esperando. Quem vai para a torre de vigia está vigiando, querido. Não é para dormir por causa da tristeza, não é para dormir por causa da aflição, não é para dormir por causa do medo, não é para dormir por causa das ameaças. É entender que o Deus que você serve, querido, é maior. Se o fogo apagou, querido, se aproxima de Deus, porque o do Senhor está aceso, querido. E se você se aproximar dele, vai queimar de novo. E enquanto as coisas, querido, estão sendo resolvidas pelo Senhor delas, diga: Deus, eu quero te servir. Abacuque não para. Eu não estou entendendo nada, mas ainda que falte isso, falte aquilo, eu vou servir. Eu vou servir. Às vezes a gente fica clamando: Deus, resolve isso. Depois que o Senhor resolver isso, eu vou servir. Serve, querido, enquanto Deus está resolvendo para você. Serve. Vem orar, vem interceder, vem clamar. Fala de Jesus. Ah, mas eu vou ser envergonhado. Querido, fala de Jesus. Coloque sua vida, querido, no altar do Senhor. Coloque sua vida. Não deixe o Deus deste século cegar o teu entendimento. Coloque a mão no seu coração, querido. Deus sabe exatamente o estado do seu coração, querido. Ele sabe como ele está, melhor do que você. Ele sabe como está o meu, melhor do que eu.
Diga para Deus o que Abacuque falou. Deus, eu só estou vendo coisa ruim. Eu só estou vendo coisa ruim. Não enxergo nada. Tudo que eu vejo é ruim, tudo que eu vejo é prejuízo. Mas Deus, eu não tenho nada. Eu tenho o Senhor. E porque eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Então diga assim para Deus: Deus, eu vou tomar hoje a decisão de ir para a torre. Mas eu vou para estar alerta. Eu vou para vigiar. Para ouvir a tua voz. Para receber do Senhor a direção. E quando ela vier, eu vou seguir. Pai, em nome de Jesus, estamos nós aqui reunidos, ó Deus, na tua casa. Ó Deus querido, nossos irmãos em suas casas. Ó Deus, muitos irmãos em outros lugares. Talvez nos acompanhando de um leito. Ó Deus querido, mas eu quero clamar, Pai querido, ó Deus querido, que nesta noite o Senhor, ó Deus querido, gere em nós um espírito alerta, Pai, atento. Ó Deus querido, porque não há nada que esteja fora do controle do Senhor. Não há nada, Pai querido, que o Senhor não possa, ó Deus querido, resolver. Não há nada que o Senhor não tenha uma direção clara, profunda e objetiva. O Senhor é aquele que tem a capacidade, ó Deus querido, de chamar à existência até mesmo o que não existe. Ó Deus, quando o Senhor criou os céus e terra, Pai, a tua palavra diz que o Senhor foi liberando a palavra. Ó Deus querido, e mediante a tua palavra as coisas, ó Deus querido, elas começaram a ser geradas. Deus querido, gera de novo em nossas vidas. Ó Deus querido, vem sobre cada coração, vem sobre cada vida nesta hora. Ó Espírito Santo de Deus, nas suas dores, nas suas angústias, nos seus medos, nos seus temores. Pai querido, em nome de Jesus, leva, Senhor, o teu povo para a torre de vigia, Pai. Oh Deus, não queremos estar como os discípulos, Pai, oh Deus, que foram chamados por Jesus para estarem com Ele no Getsêmani, recebendo uma palavra que deveriam orar e vigiar, e quando Jesus volta, os encontra dormindo. Pai, tem muitas coisas que tem feito o teu povo dormir, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, vem com teu fogo nessa noite. Vem com teu fogo nessa noite, vem com teu fogo nessa noite, vem com teu fogo sobre cada vida, vem com teu fogo sobre as famílias, vem com teu fogo, Pai querido, ó Deus, sobre as enfermidades, sobre as ameaças, vem com teu fogo sobre o trabalho. Tudo é teu, Pai, tudo é do Senhor, e nós depositamos, Pai, ó Deus, tudo no teu altar nessa noite. Pai, nós sabemos que o inimigo trabalha, ó Deus querido, para cegar o nosso entendimento. Ó Deus querido, mas em nome de Jesus, Pai, quando nós abrimos os olhos amanhã, ó Deus querido, ó Deus, dá-nos um espírito alerta, Pai querido, já no amanhecer, Pai, para que não sejamos, Deus, contaminados, ó Deus querido, pelas impressões do Deus deste século, mas estejamos, Pai, consagrados à palavra do Deus vivo, caminhando em direção à bênção que temos por herança. Pai, no poder do teu nome, eu coloco a minha vida, a minha casa, a minha família, coloco, Pai, o meu ministério, a tua igreja, coloco a vida de meus irmãos e irmãs, Pai, que estão aqui, a vida dos meus irmãos e irmãs que estão em outros lugares, aqueles que estarão em contato com esta palavra depois. Ó Deus, que o Senhor faça uma revolução, Pai, uma revolução, Pai, e quando nós sairmos daqui, Pai, ó Deus querido, nós sejamos a carta aberta, lida, escrita pelo teu Espírito, ó Deus querido, e lida por todas as pessoas que estão ao nosso redor, mostrando e declarando que nós somos o teu povo, exalando o bom perfume do Senhor.
o bom perfume do Senhor, no poder que há no nome de Jesus. Deus, dá sonhos durante a noite, Pai. Deus, eu repreendo todo pavor noturno na vida do teu povo, e te peço, Deus, que eles sejam visitados durante a noite pelo teu Espírito, que o Senhor visite cada um, Pai, e traga sonhos do teu coração, Pai, como o Senhor fez com José, ó Deus querido, como o Senhor fez através de José. Ó Deus querido, enche o coração do teu povo, para que o nosso tempo, seja ele acordado ou dormindo, seja santificado pelo poder do teu Espírito Santo, no nome santo de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Quem é do Senhor e crê que o Senhor tem o melhor para a sua vida, dá o melhor aplauso para Ele em nome de Jesus. Diga a Deus: eu creio, em nome de Jesus, eu creio, eu recebo, em nome de Jesus, a direção do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém, querido.